noite, mas só para o campeonato do ano que vem. Vamos falar um pouquinho da situação do Ceará Esporte Clube e vamos também falar sobre a seleção brasileira. O Leonardo Costa vai estar comigo daqui a pouquinho para a gente comentar um pouquinho sobre o campeonato cearense, né, como é que ficaram os grupos e também sobre a possível escalação do Fernando Diniz para o jogo de hoje à noite. Então vamos começando o nosso programa falando do Ceará Esporte Clube, que está numa draga danada. E o Luiz Otávio, zagueiro do time do Ceará, ele comenta sobre a culpa deles, jogadores, do elenco, nessa situação do time do Ceará Esporte Clube. Vamos ouvir aí o zagueiro, o xerifão do Ceará, Luiz Otávio. Então, é complicado, né, na verdade, porque hoje mais do que nunca não é só jogar futebol. Hoje o jogador tem que estar preocupado com tecnicamente, mentalmente. Eu acho que nós, já falei isso aí algumas vezes, né? Nós somos uma mente que move um corpo, né? Então a gente tem que se privar disso de várias maneiras, né? E infelizmente a gente tem 2 anos aí, né, vindo de insucessos, né? Muitos já classificaram como fracasso, né? Eu acho que para uma pessoa que vem da onde eu vim, interior, cidade pequena, probabilidade muito pequena de um jogador se tornar atleta profissional e você passar, né, por essas 2 temporadas que eu tenho passado aqui no Ceará é muito difícil para mim, né? Porque eu tô aqui há 7 anos já, né? Tô perto aí de completar uma marca que seria algo a se comemorar muito, né? Eu creio que em outro momento, mas eu tenho deixado até passar um pouquinho por conta do momento, né? Por conta de toda a pressão, das cobranças que a gente vem sofrendo, que é algo normal. O Ceará é um clube de massa grande, tem que se cobrar título mesmo, tem que se cobrar para que o jogador vista a camisa, vista com garra, com determinação, da mesma forma que o torcedor vai para o estádio para apoiar a todo tempo, né? E infelizmente a gente não tem conseguido converter isso não só dentro dos jogos, com os resultados, e também, né, dentro do cenário com títulos também. Esse ano, né, a gente conseguiu a Copa do Nordeste, mas os outros objetivos que a gente tinha dentro da temporada, infelizmente a gente não conseguiu. Mas, como eu falei, né, a gente planeja muitas coisas dentro da nossa vida, dentro do nosso ano, né? Isso aí não é certeza de que tudo vai dar certo, porque não é como 1 mais 1 é 2, né? Você tem processos, você tem que trabalhar esses processos, você tem que entender eles também, fazer o melhor para que isso aconteça. Mas infelizmente a gente acabou não conseguindo nossos objetivos, porque muitas vezes falhas nossas, faltou de nós em muitos momentos. Infelizmente tem que ser reconhecido e assumir a responsabilidade. Aí o Luiz Otávio também acredita sim, né? Problema é ele. Você viu que ele começou falando ali sobre emocional, né? Sobre psicológico. Eu acredito que seja isso. É um time que foi montado uma estrutura grande, várias contratações, dinheiro está em dia. Ele falou em outro trecho aí que a gente não separou, mas eu ouvi ele dizer que está em dia o pagamento. Então é assim, aí alguém ali está com um problema emocional, aí complica num jogo. Aí no segundo jogo complica de novo, depois quando as vitórias não vêm, esse emocional fica abalado para todo mundo. E aí começa a descer ladeira abaixo, e é isso que eu acredito que aconteceu com o time do Ceará Esporte Clube, tanto que você viu o Luiz Otávio começou aí falando dessa parte emocional. Mas nós separamos aqui outro trecho dessa entrevista coletiva do Luiz Otávio, ele já está falando aí, antecedendo o jogo contra o Sampaio Corrêa, ele fala sobre o Mancini, porque surgiu aí uma informação, alguns meios de comunicação chegaram a publicar informações de que tinha parte do elenco que estava insatisfeito com as declarações e com o modo de tratar ali, de montar o time do Mancini. Vamos ver o que o Luiz Otávio diz sobre isso. Pode perguntar para o Mancini, vou falar uma coisa. Quando o Mancini chegou aqui, a primeira coisa que ele pegou e reuniu com a gente, vocês estão nessa situação porque vocês se colocaram nela, mas vocês também podem sair dela. E todo mundo concordou com isso. Todo mundo concordou. O grupo está inchado. Eu não vou conseguir utilizar todos os jogadores da maneira que eu queria, infelizmente. Então ele foi bem claro, se reuniu com a gente, falou isso. Em momento nenhum jogador falou que compraria, que ficaria descontente ou não compraria a ideia do Mancini. Nenhum jogador. Ele sempre deixou bem aberto. Agora, se o jogador fica descontente porque não está jogando, isso é normal. Isso é normal. É normal, todos os clubes vai acontecer dessa maneira. Eu queria ver se essa mesma
matéria, né, essa informação que foi soltada, se o Ceará estivesse brigando para subir, brigando pelo título. Sabe o que ia acontecer? Essa fonte que entregou essa matéria para esse jornalista, talvez o jornalista nem publicaria essa matéria. Por quê? Na mesma hora que ele soltasse, a torcida do Ceará ia falar, tá querendo conturbar. O time está focado para uma grande decisão aqui agora, para uma grande disputa, e tem alguém querendo conturbar o ambiente. Os jogadores, com certeza, na hora que vissem essa matéria, falam, olha só, esse cara só pode estar doido, só tá maluco, tá querendo conturbar o ambiente num momento como esse. Com certeza isso ocorreria. Ocorreria exatamente isso daí. Mas aí, né, usam de um momento que, infelizmente, por conta nossa, a responsabilidade nossa, que a torcida está ferida, né? Que a torcida está machucada por conta dos resultados e dos insucessos que a gente teve dentro da temporada. Você acha que nós também não estamos feridos? Quando eu peguei e eu vi isso aí, primeira vez que eu vou falar isso, velho. Eu participo num projeto social que fala com mais de 30, 40 meninos. Que cara que eu vou chegar lá? Que eles veem essa matéria aí, falando que o Luiz Otávio, não sei o que, tá formando panelinha, aí eu vou pegar e vou falar para ele, rapaz, mãe, se eu não consigo respeitar as autoridades que são sobre a minha vida. Tá, e o Luiz Otávio fala muito, né, sobre ele ser o líder dessa panelinha, ele disse que não é, falou até emocionado aí como é que ele vai chegar no projeto social dele. Agora, um detalhe, ele não, na minha opinião, na fala dele, ele não negou que exista insatisfação com o sistema do Mazzini. Ele não negou, ele negou que ele seja esse líder. Ele não está liderando essa situação, né? Vamos aguardar os próximos capítulos, que serão capítulos ainda dolorosos para o torcedor do Ceará, que criou uma expectativa muito grande e vai ter que se conformar com cumprir tabela em mais 7 jogos. Nós vamos fazer um intervalo rápido, na volta nós vamos falar de campeonato cearense e também de seleção brasileira e vamos estar com o Leonardo Costa. A gente volta já já. Bateu a fome? Deu vontade de comer aquela comida gostosa? Vem pro restaurante Sabor Caseiro. Todos os dias, o melhor da cozinha tradicional e regional, com self-service bom e barato. No Sabor Caseiro é prato cheio e uma família cuidando da sua. O Sabor Caseiro também atende pedidos de quentinhas para empresas. Restaurante Sabor Caseiro, em Pacajus, no centro da cidade, Rua José de Souza Falcão. E em Horizonte, na Avenida Juvenal de Castro, Centro. A Bitwave Telecomunicações inovou mais uma vez e criou novos planos imbatíveis de acesso à internet para você. Mais velocidade, mais segurança, suporte técnico e muito mais qualidade. Quer mais? Com os novos planos da Bitwave, você acessa o melhor da internet com uma economia que você nunca viu. Só quem é líder de mercado e tem a melhor infraestrutura pode garantir os melhores serviços de acesso à internet. Bitwave Telecomunicações, o melhor provedor de internet do Litoral Leste. No Spa Corpo e Consciência, sua mente e seu corpo encontram harmonia com massagens, conscientização corporal, RPG, yoga, terapias vibracionais e muito mais. Convidamos você para viver essa experiência. Para mais informações, entre em contato conosco no telefone 85-99904-4386. Estamos localizados na Rua Luiz Prudêncio 142, na Praia da Caponga. Melhore seu corpo e eleve sua consciência no Spa Corpo e Consciência. De volta com o Esporte da Gente, ao vivo para você. Agora vamos falar de Campeonato Cearense. Ontem à noite aconteceu o sorteio do Campeonato Cearense de 2024. Ficaram definidos aí os grupos, né? Quem vai pegar quem, como é que vai ser a situação. E nós vamos ter o Leonardo Costa, que vai estar com a gente aqui ao vivo para comentar
o que ele pensa sobre esses grupos, como é que vai ficar a situação. Tem arte pra gente já aí do Campeonato Cearense, pra gente colocar na tela, e depois a gente já entra com o Léo aí para fazer o seu comentário também, tá aí na tela para você. Ficou definido assim, ó, os grupos aí do Campeonato Cearense, sorteados ontem à noite, lá no auditório da Arena Castelão. O Fortaleza, Caucaia, Atlético Cearense, Floresta e Maracanã ficam no grupo A. No grupo B, nós vamos ter o Ceará Esporte Clube, o Ferroviário Atlético Clube, a Associação Desportiva Iguatu, Barbalha Futebol Clube e o Horizonte Futebol Clube, o nosso galo do tabuleiro. Esse é o grupo B do Campeonato Cearense. E aí a gente já falou aqui a fórmula como é. O grupo A enfrenta o grupo B, aí depois o primeiro de cada grupo vai para a semifinal, o segundo e o terceiro de cada grupo se classificam para uma quarta de final, que é só uma banda, sei lá, é outra semifinal para decidir quem vai para a semifinal. Leonardo Costa, e aí, depois desse sorteio, o que a gente pode dizer? Quem são os favoritos de cada grupo aí, Léo? Bom dia, Rony, bom dia a você que nos assiste em casa e que muito nos honra com a audiência de todos os dias. Rony, favoritismo, se nós formos colocar na ponta do lápis, é Fortaleza, é Ceará e Ferroviário. Mas, como eu falava ontem no programa, as equipes que vêm correndo por trás, né, que vêm tentando aí o seu lugar no Campeonato Cearense, eu coloquei ontem e eu vou destacar mais uma vez aqui ontem. O Iguatu é forte candidato, sim, Rony, ao título, se continuar nessa pegada, né, nesse investimento, nessa organização que teve nos últimos anos. Eu conversei hoje pela manhã com uma pessoa ligada ao Horizonte, do Departamento de Futebol do Horizonte. Eu perguntava para ele se a equipe vinha para brigar pelo título ou só para se manter na elite do futebol cearense. E essa fonte me falava que o Horizonte vem forte, brigar, não sabe pelo título, mas brigar para ficar sempre entre os primeiros colocados do Campeonato Cearense, Rony. Tá aí, Leonardo Costa. Então você já dá a sua... Coloca mais uma vez para a gente aí essa arte dos grupos do Campeonato Cearense, porque o Leonardo só deu 3 favoritos. Então lá, você diz que é Fortaleza, Ceará e Ferroviário. Então Ceará e Ferroviário para você são os favoritos a passarem para a próxima fase do campeonato, né, nesse primeiro momento. E aí nesse grupo A nós temos Fortaleza, Caucaia, Atlético, Floresta e Maracanã. Daí, Fortaleza e mais quem seriam o favorito? Não, a gente dizer quem é o favorito não está dizendo que vai ser isso que vai acontecer, mas é o que teoricamente pode acontecer. Quem seriam os 2 do grupo A, Léo? Perdeu a conexão com o Leonardo Costa, então a gente passa adiante. Vamos fazer agora o seguinte, colocar para o pessoal que está em casa a tela com a possível escalação. Léo? Oi, tô de volta, Rony. Pronto, quem seriam aí os 2 do grupo A que você diria que partem na frente aí nesse momento para classificar para a próxima fase? Rony, dá para botar a arte para mim de novo no ar, por favor, só para a gente poder comentar dentro da arte? Pronto, no grupo A, Rony, eu destaco o Fortaleza, né, que dispensa comentário. O Caucaia, Rony, na última temporada fez um campeonato mais ou menos, mas tem uma diretoria forte que pode fazer uma boa equipe. E eu destaquei ontem também o Atlético Cearense, né? Eu acho que essas 3 equipes do grupo A é os fortes candidatos. Já no grupo B, mais uma vez dispensa comentário, é o Ceará, Ferroviário. Eu coloco o Iguatu do grupo B como aí vindo, brigando por fora. O Horizonte, a gente não sabe como é que vem ainda, se tem realmente contratações de peso para brigar pelo título, para brigar por classificação. Mas no grupo B eu destaco apenas o Ferroviário, o Ceará e a equipe do Iguatu, Rony. Mas poderemos ter surpresa, claro. Torcemos por isso, né? O campeonato fica mais interessante quando tem surpresa. Léo, agora vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui na possível escalação do Diniz para mim dizer. Você assistiu o jogo, Léo? Parece que você não gosta muito da seleção brasileira. Vou colocar na tela a escalação e você fala pra gente. Isso aí é o jogo de hoje, né? Vai, Léo. É porque a seleção brasileira não é do Brasil, né, Rony? É da CBF. É uma entidade privada que não aproxima o torcedor da seleção nem a seleção do torcedor, sempre amistosos fora do Brasil. Então isso faz com que a seleção fique distante do torcedor brasileiro. Mas Brasil e Venezuela, como eu falava ontem, o Brasil é superior a todas as seleções da América do Sul, exceto a equipe da Argentina. É a única equipe, eu colocaria também o Uruguai, mas assim,
Brasil e Argentina, elas dominam o futebol sul-americano. Então, essas outras seleções é mais para cumprir tabela, na minha opinião. Mas a escalação é mais ou menos dessa mesmo, mano. É o que tem de melhor no momento. A gente não pode nem questionar muito. Podemos questionar 1 ou 2 nomes que poderia não estar nessa convocação e outros que não estão, que poderiam estar, né? No caso do Bruno Henrique, do Flamengo, que voltou de 2 contusões e voltou em altíssimo nível, que não é chamado para a seleção brasileira. Então, eu acho isso realmente é uma falta de critério terrível da seleção brasileira. E eu costumo dizer que quem convoca a seleção brasileira não é o técnico. O técnico só dá a lista, só dá os nomes. Quem convoca é os patrocinadores. Então, tem nomes que poderiam estar, que não estão, e outros que estão, que não poderiam estar. Então, a seleção brasileira realmente é difícil de comentar porque não agrada o futebol brasileiro, não agrada o torcedor raiz do Brasil. Agrada uma pequena parcela de pessoas, de patrocinadores, enfim, é muito complicado a seleção brasileira, Rony. Mas quando chega a Copa do Mundo, todo mundo torce. Pois é, tá aí a possível escalação ali no ataque, você viu que vamos ter ali o Neymar, vamos ter também o Vini Júnior ali pela esquerda, que é onde o Bruno Henrique joga, Leonardo, por isso eu acho que está bem servido desse lado aí o Brasil, acho que o Bruno Henrique não vai fazer falta. E aí o Rodrigo, né, que vem se destacando aí nos últimos anos, e o Richarlison, que está engrenado. E eu vi uma fala do França, ex-jogador do São Paulo, que chegou a defender a seleção em bem pouco tempo. Ele disse, na época da gente, a gente só jogava na seleção 2 jogos. Se não fizesse gol nos 2 jogos, tchau. Tinha que dar oportunidade para outros, porque o Brasil tem muitos atacantes. Ele disse, hoje não, os caras passam lá não sei quantos jogos sem fazer gol e continuam na seleção. É mais ou menos isso que você disse, né, Leonardo? É para agradar a poucos, não é para agradar a maioria, né? É inadmissível um jogador que no seu clube tem 2 gols em 50 jogos e é convocado para a seleção brasileira, cara. Aí tem um Gabigol aí, eu não gosto do Gabigol, é um cara mascarado, mas o cara é artilheiro, o cara quando chega a bola para ele guarda. Então tem que convocar os melhores. Agora sim, o Neymar ser convocado para a seleção brasileira é nítido. O Neymar tá gordo, o Neymar tá fora de ritmo, o Neymar tá num futebol, me desculpe, um futebol medíocre, que é o futebol lá do Catar, onde ele está para colar. Então você convocar o Neymar, um cara que não tá bem fisicamente, nem tecnicamente, para uma seleção brasileira, aí, meu amigo, é para você pegar o controle da sua TV e assistir desenho. Infelizmente, já que hoje é dia das crianças. Léo, obrigado pela sua participação. A gente volta na semana que vem trazendo mais comentários, mais notícias do esporte da nossa região. Nós vamos ficando por aqui e a gente volta na próxima semana com mais um Esporte da Gente. Amanhã tem Esporte da Gente Debate com o Lucier. Tchau, tchau.